endoscopista, responsável por um ambulatório de doenças inflamatórias intestinais que já tem 25 anos. Bom, ela vai falar sobre o papel da ileocolonoscopia no diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, que é alguma coisa que ela conhece muito bem. Vai lá. Mas o doutor Mauro já me abriu a porteira aqui. Eu não preciso nem dizer que eu sou de Porto Alegre, que o gaúcho, quando começa a falar, é bai, é tri. Então, acho que o Mauro já deu uma visão super ampla para vocês, que é esse o objetivo desse curso. Então, essa identificação desse paciente que cruza com vocês na vida, com dor, com diarreia, com emagrecimento, com sangue nas fezes. Então, já começa o alerta dos sintomas. O doutor Mauro já falou dos exames laboratoriais, às vezes um hemograma já mostra uma anemia, esses marcadores inflamatórios. Hoje a gente tem esse exame nas fezes, que se chama calprotectina fecal. Então, vocês veem que a gente vai avançando, e aí o Mauro também já mostrou. Eu só vou mostrar alguns detalhes do papel da ileocolonoscopia. Então, quando a gente fala dos exames endoscópicos, a gente tem que imaginar que a doença está neste segmento que a gente está estudando. A gente não pode esquecer que a doença de Crohn pode se manifestar da boca ao ânus. Então, se ele tiver um Crohn esofágico, um Crohn gástrico, a gente vai sempre fazer uma endoscopia digestiva alta. Se ele tiver uma doença lá no meio, no delgado, como o Mauro falou, a gente acaba usando muito a imagem, a ressonância, a tomografia, a cápsula endoscópica com esses cuidados. E hoje existe uma endoscopia do delgado também em alguns centros. Mas a gente vai focar, vamos dizer, onde a maioria dos pacientes a gente consegue fazer o diagnóstico, que é através da ileocolonoscopia. Eu acho muito legal isso. Será que a ileocolonoscopia é uma arte ou é uma ciência? Eu acho que certamente é as duas coisas, porque é um exame invasivo, é um exame aqui, só tem gurizada nessa sala aqui. Amanhã, se eu perguntar quem já fez colonoscopia, todos que vão estar aqui vão levantar a mão, né? Mas aqui eu não sei se alguém já fez esse exame, eu já fiz. Né? Dependendo da faixa etária, a gente vê que provavelmente pouca gente já fez aqui. O Mauro já fez, ali, aos poucos vão aparecendo os clientes. Olha, já apareceu mais 2 ali. Então, opa, já apareceu mais um, já tem uns 6 aqui que já fizeram esse exame. Então, esse é um exame interessante, porque quando a gente fala com o paciente que tem que fazer esse exame, não, tudo menos isso, doutora. Tem um que sempre me perguntava, mas não dá para ir por cima e chegar lá embaixo? Não, não vai dar. É um exame que a gente tem que ter alguns cuidados, é um exame realmente invasivo, é um exame que requer um endoscopista experiente e que ele tenha esta arte na sua visão de, como o Mauro já mostrou, inclusive de classificar essa doença, fazer um laudo bem feito, como eu vou mostrar para vocês, porque é muito triste, às vezes. A realidade do SUS no Brasil são pacientes que, às vezes, aguardam 2 anos para fazer uma ileocolonoscopia. 2 anos, gente, com diarreia, com sangramento, com dor abdominal. E o paciente, doutora, consegui fazer a colonoscopia. E aí ele chega com o laudo. Exame incompleto por fezes. Pá! Ou um laudo mal feito. Presença de úlceras aonde? Então, realmente é um exame que requer muita atenção e realmente eu acho que é uma arte. Por isso que eu boto esse olho ali no meio, que é o olhar de quem está olhando o exame, que é um olhar de cuidado, de atenção, de carinho, para descrever adequadamente o que está vendo. Não é assim, está vermelho, tem edema, tem úlcera. Então, realmente, a gente tem que ter esse olhar detalhado e cuidadoso de quem está fazendo esse exame. E a outra coisa que eu acho importante também é que, muitas vezes, quem está ali fazendo o exame, o endoscopista, ele não conhece, às vezes, o paciente. Ele trabalha num serviço que tem, sei lá, 10 exames de uma tarde, e se ele não fizer uma pequena de uma conversa com esse paciente, eu tenho certeza que esse exame não vai fornecer as informações que quem pediu está esperando. Então, precisa ter uma conversa detalhada. Por que o senhor está fazendo esse exame? Já sabe que tem alguma doença? Qual doença? Doutor, eu estou fazendo esse exame para controle
da cicatrização da minha doença. Estou fazendo esse exame porque o doutor está suspeitando de um câncer no intestino, de uma doença inflamatória intestinal. Que remédio que o senhor toma? O que está em uso de algum remédio? Trouxe algum exame? Vocês veem que na marcação do exame, assim, a maioria dos serviços leve seus exames prévios, porque a gente dá uma olhada, o que ele tem de tomo, o que ele tem de hemograma. Então, eu acho que é importante quem está começando o exame ter a noção do porquê que ele está fazendo aquele exame. Porque esse é o olhar, ele vai correlacionar aquilo que ele escutou 5 minutos atrás com o que ele está vendo naquela hora do exame. E é claro que a gente tem que saber a indicação do exame. Mas por que está fazendo esse exame? É super. Eu estou falando porque eu não tinha nada para fazer. Em vez de ir no shopping, eu vim fazer uma colono. Isso não vai acontecer. Então, por que ele está fazendo? Por dor, por emagrecimento, por sangramento, por constipação, por diarreia. E o preparo. Então, esse é um exame que isso é fundamental. A gente não se enxerga nada se tem muitas fezes dentro do intestino. O aparelho de colonoscopia, se algum já viu, é um pouco maior que uma caneta, vamos dizer assim. Ele vai entrando, tem uma câmerazinha na ponta. Na primeira entrada do aparelho, se tem fezes, gruda na lente do aparelho, a gente já não enxerga mais nada. Então, vai ser um exame mal feito, incompleto. Então, esse preparo é fundamental. Esse preparo normalmente inclui uma dieta alimentar e inclui o uso de laxantes. É impossível, sem laxantes, a gente fazer um preparo desse intestino. A outra coisa é uma sedação adequada. É um exame extremamente desconfortável, é um exame que algumas vezes o paciente tem um intestino muito tortuoso, dói. É um exame que a gente coloca ar para ir distendendo. Então, este ar dá muito desconforto durante o exame. Então, a sedação adequada é fundamental para o sucesso desse exame ser bem feito. E depois a coleta cuidadosa, se tem úlcera tem que biopsiar, se tem uma área suspeita de um tumor tem que biopsiar, se tem um pólipo a gente já retira essa lesão, dependendo do quadro, né? Se não for um pólipo, por exemplo, um pólipo inflamatório. E depois, o ideal é eu falar com o patologista também. Vocês imaginam que o patologista recebe um frasco cheio de pedacinho de biópsia lá dentro, que às vezes não vem nem escrito para o patologista por que está se fazendo aquele exame. É impossível um patologista fazer milagres. Então, às vezes, essa harmonia de quem pediu o exame, de quem está fazendo o exame, de quem fez o laudo, com o patologista, é fundamental para a gente ter o correto diagnóstico. E aqui eu acho que é uma enorme responsabilidade e um compromisso no laudo. Eu digo sempre que um laudo bem feito de uma primeira ileocolonoscopia de um paciente com doença inflamatória intestinal é a carteira de identidade desse paciente. Ele vai levar o resto da vida, como o Mauro falou, de uma doença que não tem cura. Esse laudo é a carteira de identidade dele, onde é que é a doença, a gravidade da doença, como é que começou. Então, a gente tem pacientes com 20, 30 anos de doença que levam, olha essa primeira, olha essa segunda, a gente vai comparando. E é uma grande responsabilidade a gente fazer um laudo bem feito. Utilizar as classificações, como a gente vai falar rapidamente, e eu acho que esse outro item é fundamental, é conversar com o paciente depois do exame. Porque botar ali Crohn, o paciente de noite ele vai para o Google, de manhã cedo, ou ele foge do médico, ou ele acha que vai morrer, ou ele fica apavorado, porque normalmente, às vezes, as informações que tem disponíveis, às vezes, na mídia digital, não é a realidade dessa doença. Então, ou então falar com um responsável que está junto, às vezes o paciente está meio sedado depois do exame, nem vai lembrar do que a gente falou, então chamar um familiar, chamar um acompanhante, me engasguei aqui, é sempre bom para a gente dar as informações do exame. Às vezes o paciente diz, doutor, eu não me lembrava de nada, eu fui me lembrar no outro dia, só de manhã cedo, onde é que eu estava. Então são coisas, parece simples, gente, mas é o nosso dia a dia e que para a gente às vezes parece simples, mas para quem está doente isso é muito importante. Vocês veem que aqui é só um exemplo, se esse paciente ele não fez preparo direito,
a gente não vai enxergar nada. Vocês olham essa imagem aqui. A gente vai ver alguma coisa? Não, a gente não vai ver nada. Então, existe uma classificação que é para ver como é que está o preparo dessa colonoscopia. Como é que eu vou fazer um laudo bem feito? É quando a gente vê isso bem limpinho, é que nem olhar a boca. A gente vê a mucosa, vê o detalhe dos vasos, vê onde é que está a válvula. Às vezes tem uns resíduozinhos que a gente aspira. Mas vocês imaginam aqui como que a gente vai fazer um exame bem feito. E tudo na vida tem umas histórias gozadas. Tinha um paciente lá no nosso hospital que cada vez que eu ia fazer colono na paciente, eu dizia, gente, mas que isso? Tudo verde aqui dentro. Eu não enxergo nada. A senhora fez dieta? Fiz. A senhora tomou o laxante? Tomou. Eu digo, gente, não pode ser. Porque era já a segunda vez que ela estava indo fazer. Vocês imaginam? Espera um tempão, é sedado, a gente coloca o aparelho, pá. E aí a companheira do lado disse, não, doutora, ela está em jejum. Tá em jejum. Sim, mas ela passa a noite comendo a erva do chimarrão. Então ela não recebia comida, ela pegava a erva mate, porque ela não... E comia toda noite a erva mate. Quando a gente ia fazer a colono, tava como isso aqui, que não se enxerga absolutamente nada. Ou então eles gostam muito de comer a comida do lado. Como eles ficam em jejum, eles comem a do vizinho. Então, às vezes, tem trabalhos mostrando que o paciente internado é o paciente de mais difícil preparo na colonoscopia. Porque ele não faz dieta, porque ele já está chateado que está no hospital. Então, é importante caminhar, o paciente tem que tomar o laxante, tem que tomar bastante líquido, tem que caminhar. Então, uma enfermeira ou um médico só dedicado para o preparo da colonoscopia é importantíssimo. Não adianta, vai fazer colono, chegou lá, tem que explicar o que ele pode comer, o que ele toma de remédio que ele tem que parar, se ele toma anticoagulante, ele vai ter que parar de tomar para o exame, porque senão a gente não pode, por exemplo, fazer uma retirada de um pólipo, tem que saber se ele tomou anti-inflamatório, que o ideal é não tomar também, que remédio que ele está usando, mas isso é para mostrar para vocês que uma colono sem preparo adequado vai ser péssimo esse laudo por todo o sofrimento que o paciente já passou. E uma colonoscopia começa com a gente, tem uma colega aqui, que é a Paulinha, eu tenho que cuidar que eu vou falar, porque tem uma prócto aqui, Deus o livre, eu falar uma coisa errada. Começa muitas vezes a gente olhando a região do ânus desse paciente. Imagina vocês estão num posto de saúde. Chega um paciente se queixando de diarreia, de dor abdominal. Vocês, às vezes, neste exame físico, vocês olham a região perianal desse paciente e a gente já vai ter uma enorme de uma pista de um diagnóstico. Então, já começa com a inspeção. Vocês veem, não é normal sair pus do ânus de um paciente, antes mesmo do exame. Ou esses plicomas, que eu acho a tradução horrorosa, que é orelha de elefante, eu acho. A tradução do inglês, mas Deus, o livro, o tamanho da orelha do elefante. Mas tem essa tradução. Ou, às vezes, o paciente já está em tratamento, vocês veem isso aqui, o Mauro mostrou, uma fístula, esse paciente tem um dreninho aqui para drenar essa fístula. Então, aqui eu já sei que esse paciente tem um Crohn grave, que ele tem uma fístula, que ele está drenado. Por que será que eu vou fazer colonoscopia nesse paciente, né? Às vezes é para saber se está cicatrizada a mucosa, se surgiu alguma outra coisa que não está respondendo ao tratamento. E vocês veem esse caso aqui, é um caso nosso, uma úlcera na vagina, que não é comum, mas vocês veem que pode dar úlcera da boca ao ânus, ou esses grandes plicomas, fissuras anais. Então, vocês veem que isto, um médico pode, num consultório, pedir para o paciente examinar a região perianal desse paciente que já está com esses sintomas todos que o Mauro falou. Tem que saber que algumas vezes não se pode fazer a colonoscopia, não se pode fazer, infarto recente, embolia pulmonar recente, se esse paciente está, por exemplo, em quimioterapia ou com as defesas muito baixas, que se diz neutropenia, é perigoso fazer a colono, é perigoso, é um exame que pode ter uma coisa que se chama translocação bacteriana. Então, a gente tem que cuidar desses pacientes. Gravidez é contraindicação, grandes aneurismas de aorta. Às vezes, se o paciente tem o baço muito grande, é importante saber, pode ter trauma do baço durante uma colonoscopia. Ou se esse paciente está muito grave, existe uma situação na retocolite, que se chama megacólon, o intestino está grande, todo inchado, que se chama megacólon, não se pode fazer, porque no momento que a gente colocar ar, vai explodir o intestino desse paciente, ou se ele já está perfurado,
ou se esse paciente não tem condições clínicas. Isso, às vezes, a gente vê uns pacientes extremamente debilitados, umas velhinhas de 95 anos lá fazendo exame. Mas por que a senhora está fazendo? Eu nem sei onde eu estou, doutora. Então, a gente tem que ter muito bom senso de indicar um exame que é maravilhoso, que é fundamental, mas que tem contraindicação, que tem preparo e que é um exame invasivo. É mentira quem disser que é uma barbada de fazer colonoscopia. Então, como o Mauro já mostrou, a gente acaba vendo essas coisas, úlceras, erosões, friabilidade. Vocês vão ver que é essa linguagem que vai vir num laudo, que nem escrever um romance, se encontrou na praça, estava chovendo, tinha Bougainville. Então, a gente vai descrevendo, este é uma linguagem do endoscopista com um laudo bem feito. Então, vocês veem que eu chamo aqui de linguagem do endoscopista, se tem úlcera, o tamanho que é, se tem erosões, que é mais superficial, se está sangrando, se tem pólipo, se tem alguma área com estenose, o que é o aparelho vai passar e não passa o aparelho. Então, isso tudo a gente vai descrevendo num laudo bem feito. E esses são os termos que vocês vão ler se vocês pegarem um laudo. Erosão, úlcera aftoide, as fotos, é importante a documentação desse exame. Então, vocês veem que existem inúmeras classificações, como a gente vai só rapidamente ver, como o Mauro também já mostrou, mas isso é um artigo que eles mostram por que é importante a ileocolonoscopia na doença inflamatória intestinal. Para o diagnóstico, para fazer uns diagnósticos diferenciais, para ver a severidade da doença, a gente consegue ver se a doença é leve, moderada ou grave, para ver resposta de tratamento, vamos ver se cicatrizou essa mucosa, para cuidar, às vezes, de um pós-operatório, a área que foi operada, que tem uma anastomose, e muitas vezes screening de um câncer coloretal. A gente sabe que as doenças inflamatórias intestinais, com mais de 8 a 10 anos de doença, não bem tratada, que o processo inflamatório em si, todo o tempo ali, são pacientes de alto risco para o câncer de intestino. Então, muitas vezes, a colonoscopia também é screening para o câncer de intestino, ou nessas situações específicas de sangramento e tal. Então, realmente, a gente precisa ver essas lesões, e vocês veem que, às vezes, tudo a gente olha parece a mesma doença. Parece que tudo é doença inflamatória intestinal, porque a gente vê úlcera, vê erosão. Então, vocês veem esse caso aqui de cima, aqui é o ilho, que é o intestino delgado, aqui tem uma úlcera, vocês estão vendo, né? É que nem a afta na boca. Isso aqui é Crohn, porque se vocês forem ver a aula do Mauro, Crohn é quando tem úlcera no intestino. Um local muito comum é no ilho terminal, que é o intestino delgado, que é a tripa fina, onde se encontra com a grossa. Olha, isso aqui vem um laudo doença de Crohn. Está errado. Isso aqui foi uma paciente que estava tomando um monte de anti-inflamatório. Ela conta, olha, tirei meu siso, estou há 15 dias usando Voltaren de 6 em 6 horas. Foi fazer colono por quê? Porque a mãe tinha câncer de intestino, às vezes ela não estava com sintoma nenhum. E o endoscopista encontra essa úlcera, é Crohn. É Crohn, ela vai para o Google e aí quero ver, dá mais charré nessa charrete depois. Então, vocês veem que isso aqui é uma úlcera por ilho terminal. Esse aqui é um paciente que me conta, olha, doutor, eu estou com sangramento anal. E eu estou fazendo tratamento para um câncer de próstata. E eu estou fazendo radioterapia para um câncer de próstata. Vocês acham que isso aqui é uma retocolite? Não, isso aqui é uma queimadura do intestino pela radioterapia. Já antes eu sei que é isso que ele vai ter. Então, vocês veem que isso aqui é uma queimadura por radioterapia. Este aqui é um paciente que tem só uma úlcera, tá vendo? Ali no meio do intestino. É Crohn, né? Crohn. Crohn é a coisa mais fácil hoje em dia de botar, porque está em tudo que é jornal, está em tudo que é mídia. Tem úlcera? É Crohn. Não, essa úlcera aqui era um paciente com tuberculose, que é uma doença extremamente frequente no Brasil. A gente tem índices enormes de tuberculose. Então, vocês veem isso, é uma úlcera por tuberculose. Este aqui era um outro caso de um paciente que teve uma otite e uma amidalite, e aí ele tomou antibiótico. Ele tomou amoxicilina, que é um antibiótico, essa gurizada toda aqui já tomou, porque o mundo toma antibiótico, e daí depois ele começa com diarreia, com diarreia, com diarreia.
às vezes ele tem muco, vai lá no doutor Mauro, o doutor Mauro acha que é uma retocolite ulcerativa e pede uma ileocolonoscopia e está lá tudo inflamado, com umas placas grudadas. Mas isso é retocolite? Não, isso é uma colite por uma toxina que se chama Clostridium, induzida pelo antibiótico. Isso não é uma doença inflamatória intestinal. E assim a gente vem, vocês veem, eu vou mostrar esses casos só para vocês verem que é muito parecido. Como o Mauro falou, a colite isquêmica. Mas aí por isso que vocês têm que escutar a história desse paciente. Então, ele já tem 84 anos, ele operou o coração, ele fez uma cirurgia cardíaca, ele teve uma isquemia transoperatória e no pós-operatório ele começa a sangrar e nos chamam para fazer uma colonoscopia e a gente encontra essas úlceras planas em todo o intestino aqui do lado esquerdo. Isto é Crohn, isto é retocolite? Não, isto é uma colite isquêmica de um paciente pós-operatório. Agora vocês veem, isso aqui é um outro paciente que tem... Ele sabe que tem retocolite, ele já sabe, e ele tem uma complicação que a Paulinha vai falar, e uma manifestação extraintestinal, que é a colangite esclerosante. Ele tem a doença dentro do fígado também, que se chama manifestação extraintestinal, e que a gente sabe que é risco demais ter câncer esse paciente. Então, vocês veem que ele tem a doença desde os 10 anos, e ele está com 22. Então, eu já tenho um paciente com 12 anos de retocolite. Já entra no risco. E aí ele tem essa manifestação. Já entra no risco. Fiz colono, uma lesão plana, irregular, e na biópsia mostrou que era câncer de intestino, aos 22 anos de idade. Então, vocês veem a importância da colonoscopia nesses pacientes. E existem esses índices, que tem milhares. Só de retocolite, classificações endoscópicas tem 35, então é sinal que nenhuma a gente usa muito, mas cada vez se utiliza mais. Hoje é uma linguagem que quem faz doença inflamatória intestinal tenta fazer cursos disso para ter um laudo com a mesma linguagem. Então, isso são algumas classificações, mas às vezes é difícil a aplicabilidade. Hoje tem aplicativos, o próprio GDIB, que é o nosso grupo de estudo, tem um aplicativo que a gente faz questão de ensinar, tem muitas opções, mas a gente acaba, como o Mauro mostrou, usando algumas que são as mais frequentes, que é essa classificação de meio, que a gente vê, não tem nada, está um pouquinho vermelhinho, tem muco, erosões ou tem úlceras. A de colonoscopia, que é mais difícil, tem 2, isso não interessa vocês saberem. Tem uma classificação pós-operatória também, tudo existe classificação. Por que é importante isso? Para a gente fazer um laudo bem feito. Muitas vezes, para a gente pedir um remédio, tanto num convênio ou num SUS, os remédios de alto custo, se a gente fizer um relatório bem feito, com uma classificação endoscópica e dizendo por que eu quero usar esse remédio, dificilmente um auditor vai nos ligar, porque está vendo o cuidado de quem está fazendo esse laudo. E hoje a gente tem na colonoscopia um mundo de imagens, desde uma colonoscopia com um aparelho mais simples, que a gente chama de luz branca, se coloca, às vezes, uns corantes para fazer uma cromoendoscopia, e a gente coloca um corante azul. Um dia eu fiz num paciente que era um colorado doente. Eu digo, senhor, não se assuste que o seu cocô vai sair do Grêmio, porque a gente tem que avisar também, a gente usa um corante azul, que o paciente evacua azul 2 dias. Ele disse, não, doutora, fazer cocô azul, não. Eu vou lá na frente do Grêmio para fazer. Então, vocês veem que um corante ajuda, às vezes, a ver a lesão. E aí existem aparelhos com praticamente um microscópio que a gente vê super bem essas lesões. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um laudo, como é que eu acho que é um exame bem feito. Então, primeiro saber por que eu estou fazendo o exame, qual é a indicação do exame, se já sabe que tem uma doença ou nem tem a menor ideia por que está lá fazendo o exame, mas tudo a gente vai perguntando. E aí essa paciente que tem 32 anos de idade, ela nunca fez colonoscopia, é a primeira vez que ela chega, está apavorada que vai fazer esse exame, e aí eu pergunto para ela por que ela está fazendo esse exame. Doutora, eu estou com muita dor para evacuar, eu tenho dor para evacuar. E quando eu estou evacuando, eu vejo que sai parece uma secreção, um muco, uma gosma. Lá no SUS se chama raspa de tripa, que não deve ser esse termo, mas lá é raspa de tripa. E aí
E sangue ocasional. Quando eu vejo, tem sangue, doutora. Tem dor anal. Tem a raspa de tripa. Tem sangue. Nenhum conta, não tomou remédio nenhum, não teve nada, não fez viagem, a vida tá boa. E o que mais incomoda é dor anal e urgência para evacuar. E aqui a gente começa o exame, mas olha, coloca o aparelho e já vê, opa, tem uma inflamação aqui. Já com 3, 4 centímetros do exame, eu já estou vendo a inflamação, vocês estão vendo junto, né? E aí daqui a pouco não tem mais nada. Não tem mais nada. Parece que eu estou vendo outra paciente. Então a gente tem só um pedacinho inflamado, bem onde a paciente tem esse sintoma. O resto do intestino é completamente normal. Então, o que eu vou dizer nesse laudo? Então, olha o que é um laudo bem feito. Eu vou dizer ali que eu olhei e não encaminhei para o prócto. Não tinha nada na região, olhando a inspeção por fora. Fiz um toque e vi que tinha sangue na minha luva. Lembro que ela disse que tinha sangue, né? Por isso que ela fez o exame. E aí eu vi que preparo que estava. Lembra que tinha as classificações do preparo? Olha, o preparo estava super bom. Até onde eu consegui ir. Às vezes a gente não consegue chegar até o final. E é um exame incompleto. Às vezes é um intestino difícil e a gente não chega nesse final. Até onde eu cheguei, até onde que eu vi do intestino delgado. E aí eu venho, que nem dando marcha ré, eu venho descrevendo o que eu cheguei lá no final. E aí eu venho tirando o aparelho e venho descrevendo o que eu estou vendo em cada segmento. Então, vocês veem que eu vou vendo ali tudo normal aqui do lado direito, tudo normal. Quando chega quase no final, que é o sigmoide reto, eu começo a ver, ó. Não vejo mais vaso, tá com edema, que nem tomar banho de sol e ficar no primeiro dia de banho de sol, quem é branco vai para a praia, fica todo vermelho, é assim que fica o intestino, fica todo vermelho, tem erosões, tem úlceras, só nesse segmento. Daí eu descrevo, vocês veem, que o aspecto é sugestivo, eu já coloco a classificação quando eu tenho essa segurança aqui e eu biopsio todo esse intestino, mesmo em áreas que eu não estou vendo a doença, para o patologista depois me dizer que não tem nada lá onde eu olhando não tem nada. Então vocês tenham cuidado desse exame. Então um endoscopista não treinado, ele vai dizer presença de erosões, tu nem sabe aonde, edema, também tu não vai saber aonde. E o que ele vai biopsiar? Às vezes nada, eu quero morrer, ou então ele só biopsia ali onde ele está vendo a inflamação. E é um exame mal feito, porque esse paciente, às vezes, a gente vai escolher o tratamento dependendo da extensão dessa doença. Ou essa paciente que é só controle, vocês estão vendo por que eu estou fazendo esse exame? Eu estou só controlando o tratamento. Eu já sei que ela está usando o mesmo tratamento que o Mauro falou, azatioprina com infliximab, com fístulas, vocês estão vendo as fístulas, que esse furinho, essa comunicação, é que nem tem um furo daqui ali para o cofre, que nós vamos daqui a pouco, e isso é uma fístula, é uma comunicação, às vezes, de um órgão para outro, ou se como tivesse um furinho aqui que vai ali para o coffee break. E aí a gente passa esse dreno, então eu já sei por que eu estou fazendo. Olha, eu estou fazendo porque ela tem Crohn, ela tem fístula, ela está usando comboterapia, e o colega quer saber se está tudo cicatrizado. Vocês veem que tristeza, porque eu estou vendo que não está nada cicatrizado. Inclusive, eu não consigo passar aqui, vocês estão vendo? Está tão inflamado aqui, que eu chego aqui e paro. Eu tenho que colocar isso aqui no laudo, ó, que tem essa estenose, que está fechado. Se eu tentar passar, às vezes perfura o intestino, a 10 centímetros da margem anal. E que tem o sedeio, que tem os plicomas. Então, vocês veem que o médico que pega esse laudo, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ou esse outro paciente que também vem contando que ele foi operado, que ele está ótimo, que ele foi operado e que ele está tomando azatioprina de modo irregular. Já foi operado, azar, agora eu estou bem, nunca mais vou precisar nada. Não é mentira. A cirurgia não cura a doença volta normalmente na área da anastomose. E aí eu faço o exame 6 meses depois, está lá a doença, justamente na área onde ele operou. É importante saber, porque a gente vai definir o tratamento com a recidiva pós-operatória. E aqui também existe uma classificação que vai ajudar de quem pegar esse laudo escolher qual é o tratamento. Então, para resumir, é um exame que é extremamente importante, é fundamental, sem ele a gente não consegue tratar essa doença. Ele não precisa ser feito de rotina, como não tem nada para fazer, vamos fazer uma colono.
Pelo contrário, a gente tem que saber as indicações desse exame, o tempo que ele tem que fazer, o porquê que ele tem que fazer, se eu vou mudar o tratamento, por exemplo. Lembrar que é um exame invasivo e tem risco, sim, é verdade, tem risco. E eu tenho que ter objetivos definidos. Eu quero saber se o tratamento está certo, ou se não está bem o tratamento, ele está refratário, se surgiu algum novo sintoma. Eu tenho que decidir isso com o meu paciente, que se chama decisão compartilhada. Eu tenho que ter definições melhores de cicatrização e de vigilância do câncer coloretal. Ou seja, vocês estão vendo que é uma doença que não é fácil nunca, nem o diagnóstico, nem o tratamento que nós vamos ver, nem o manejo e nem a rota para um diagnóstico, que inclui uma boa história, um bom exame físico, conversar com esse paciente, pedir os exames de sangue, de fezes, olhar o que ele tem de endoscopia, olhar o que ele tem de exame de sangue, ver o que ele tem de estudo radiológico, se é que tem. Aí sim a gente vai tentar chegar o mais próximo possível de um correto e rápido diagnóstico e saber quem é esse paciente. Ele tem doença leve, moderada ou grave. Ele vai precisar de cirurgia ou não. E ele já foi operado. Então, vocês veem que é um mundo que não é fácil. Então, por isso que essa reunião de amanhã, eu acho super importante os pacientes saberem o máximo sobre a sua doença. Depois, cada um assume a sua responsabilidade de cuidar bem da sua doença. Muito obrigado pela atenção de todos.